Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do YCast. Nesta temporada estamos falando sobre como desbloquear a sua produtividade. E no episódio de hoje iremos falar justamente da construção da marca pessoal, autêntica e produtiva. Antes de começar, quero lhe fazer uma pergunta. Será que você hoje já é uma autoridade na sua área? Você já se considera uma referência na sua área de trabalho? Você se considera uma referência no mercado em que você atua? Por que estou te fazendo essas perguntas? Porque isso vai te ajudar a refletir maneiras que você pode justamente construir a sua marca pessoal que seja autêntica e produtiva. Por que eu estou falando dessa maneira? Porque a marca pessoal é justamente a sua construção enquanto indivíduo que vai se colocar no mercado de trabalho de alguma maneira. Seja você sendo empresário, dono de um negócio, seja você trabalhando para alguém, sendo CLT, ou ainda você sendo concursado ou concursada. Você vai ser uma marca que está ali naquele contexto e vai precisar se desenvolver. Mas Janile, eu sou só um indivíduo trabalhando. Mas quando você é um indivíduo trabalhando, justamente é nesse ponto que você é a marca pessoal, tá bom? Por que eu estou dizendo isso? Pensem aí, quando você vai no mercado fazer compras, no supermercado normal, e vamos supor que você vai comprar um refrigerante. Você vai olhar nas prateleiras, vai olhar refrigerante, talvez inclusive já tenha uma marca que você goste mais e você vá diretamente em busca desta marca. Ou, se você não saber exatamente o que você vai comprar, ou de repente você quer experimentar um sabor novo, você vai observar as marcas que tem ali, vai olhar os rótulos, talvez ler até ler esse rótulo, né, para saber os ingredientes. Você vai observar a cor desse refrigerante, quais são os sabores que tem ali e, principalmente, quem é que está vendendo, que é justamente a marca. O mesmo acontece com a gente, não é muito diferente, a gente é indivíduo. Então, por exemplo, se você está numa entrevista de emprego e tem milhares de pessoas ali para serem selecionadas, tá bom, vamos falar de milhares não, vamos falar de 10 pessoas naquela sala para ser selecionado. Você vai ser escolhido tal qual a gente escolhe um refrigerante no supermercado. Vai ser olhada a sua embalagem, o seu conteúdo, talvez até a sua descrição do que compõe você, que é onde vai se avaliar inclusive seus perfis comportamentais, que eu falei no episódio anterior um pouco sobre isso, e dá para você ter uma noção pincelada ali. E claro que, se você quer algo mais aprofundado, a gente pode fazer uma consultoria nessa área, inclusive. Então, você vai ser escolhido com base nos seus atributos. Atributos esses que podem ser a sua imagem, ou seja, aquilo apenas que é visto, suas habilidades, aquilo que está dentro de você, que são as suas soft skills, a forma que você está se comportando naquele momento da entrevista também vai impactar a sua postura, oratória e vários outros aspectos. Então, como ser autêntico, já que está todo mundo tentando buscar ser autêntico também? Aí é que entra o grande pulo do gato. O pulo do gato, de uma forma mais direta, vamos dizer assim, nada mais é do que você começar a aprender a valorizar a sua própria essência. Você tem que ser autêntico na sua construção de marca pessoal, porque é isso que vai te diferenciar, já que todos os seres humaninhos que estão ali naquela sala, na entrevista, estão sendo avaliados pelo seu rótulo, pelos atributos e tudo aquilo que eu já descrevi aqui. Como se diferenciar? E se você é empreendedor, se você vende alguma coisa, como é que você vai se diferenciar para alguém contratar o seu serviço e não o serviço de fulano? Aí tem vários aspectos. Você já se questionou isso? Pense que você precisa demonstrar justamente a sua autenticidade, porque é isso que vai te diferenciar. Ou seja, muitos players no mercado têm falado muito sobre diferenciação. O que é diferenciação? É você encontrar um ponto que é diferente no que você está ofertando e enfatizar esse ponto que é diferente para que as pessoas comprem justamente pelo seu ponto que te difere dos demais, ou seja, pela sua diferenciação. E aqui eu trago para você que a diferenciação que você pode evidenciar é justamente a sua autoridade.
Ou melhor, a sua autenticidade. Porque a autoridade você vai construir a partir do momento que as pessoas começam a te conhecer, começam a te reconhecer como referência. Então, como eu vou construir autoridade se ninguém me conhece? Autenticidade. Então, como é que eu vou construir autenticidade se nem eu mesma sei o que eu quero? Já pensou nisso? Aí a gente tem um exercício um pouco mais profundo sobre você começar a entender quais são os seus objetivos. E é isso que eu estou falando, inclusive, nessa temporada o tempo inteiro. Nessa temporada desse YPSONcast. Você voltar no primeiro episódio dessa temporada, você vai ver que a primeira coisa que eu falei foi: tenha seus objetivos claros. O seu objetivo de vida profissional, pessoal e social precisa ser muito claro para você. Isso é o que vai te direcionar para começar a construir justamente essa autoridade para se tornar essa marca pessoal, autêntica e produtiva. Afinal de contas, quando a gente se propõe, inclusive, a criar uma marca forte, a gente acaba tendo inúmeras tarefas. Inúmeras tarefas. Então, como se organizar no meio de tudo isso e ainda manter a autenticidade sem ser uma cópia de outras pessoas? Porque muitas vezes o que nos é oferecido são vários modelos e modelos de produtividade a serem seguidos para que a gente consiga terminar tudo que tem para fazer em todos os dias, sendo que muitas vezes a gente empilha tarefas e mais tarefas que nem sempre são tão necessárias para a gente executar. E, no fim das contas, a gente se sente exausto, cansado, não dá conta de manter equilíbrio entre a vida profissional, pessoal, muito menos continuar socializando com amigos e familiares dentro do tempo que nós gostaríamos. Isso já aconteceu com você? É assim que você sente? O ponto é que eu, particularmente, já me vi muitas vezes nesse lugar. De quando eu comecei a focar muito na minha vida profissional, no sentido de ter estabelecido objetivos e ter entendido o que eu queria, eu comecei a ter que abrir mão de vários momentos sociais, sim. Um domingo que eu precisei fazer um curso, um domingo que eu fui fazer uma palestra, um almoço em família que eu deixei de ir porque estava ali fazendo alguma especialização. Mas tudo isso não me traz peso, amargura, remorso, tristeza, nada disso, porque eu sabia qual era o objetivo que eu tinha e isso me dá forças para seguir. Então, quando eu entendo o que eu quero, eu entendo quem eu sou, o que me faz criar uma conexão com as pessoas que estão ao meu redor, no sentido de ter a compreensão com elas. E a partir do momento que eu, enquanto empreendedora, passo isso para o meu público, mostrando quem eu sou, porque assim, de certa forma, né, vamos pensar comigo, seria antagônico se eu defendo valores para você prezar sua vida social, mas cá estou eu faltando todos os almoços com amigos, família, para fazer um curso, para dar uma palestra, para dar uma aula, para fazer uma mentoria. Concorda comigo? Mas qual é o ponto aqui? Todas as vezes eu tenho que faltar esses almoços? Não. Mas eu tenho um objetivo. Então, dentro do meu objetivo, talvez esse final de semana eu precise faltar. Mas aí no próximo final de semana, possa ser que eu possa deixar um pouco de lado a vida profissional para dar conta dessas pessoas. Porque, como eu sempre defendo, eu acredito, eu creio que para você ter a sua eficiência no trabalho e na sua vida profissional como um todo, você precisa equilibrar sua vida social e profissional. Senão você vai crescer, vai ficar sozinho e não vai ser feliz. Então, o importante é você entender mesmo o que você quer, quem você é e como você pode se colocar para o mundo. É dessa maneira que você vai começar a expressar a sua autenticidade. E essa autenticidade é o que vai te fazer único. Essa autenticidade é a mistura justamente da sua essência. E tem que ser genuíno. A autenticidade é o que te faz não ser uma cópia das outras pessoas. E é a partir disso que as pessoas vão se identificando com você. Porque ela se identifica, ela enxerga quem você é, falando aí de cliente, inclusive. Esse cliente vai se identificar com você, vai entender quem você é e, de certa forma, vai confiar mais no que você está passando. Justamente porque você mostra mesmo quem você é de verdade, tá? Então, essa é uma maneira de você realmente começar a galgar esse caminho. E aí, pensando nesse aspecto, você pode fazer uma lista, realmente, né? Deixando aqui até
um passo a passo, digamos assim, do que você pode fazer após terminar de ouvir esse episódio. Faça uma lista. Liste o que você gosta, liste o que você não gosta, liste onde você quer chegar e o que você pode fazer hoje para chegar neste lugar que você deseja. E aí, para além disso, já que você listou o que você gosta e o que você não gosta, listar também quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, o que você não quer para você, para sua vida. Entender o que você não quer é tão poderoso quanto entender o que você quer. Porque quando você entende o que você não quer, isso já te aproxima muito mais das coisas que você quer. E principalmente quando a gente sabe o que a gente não quer, a gente se aproxima mais ainda da nossa autenticidade. Porque aí eu não vou ser aquela Maria vai com as outras. Concorda comigo? Então, daí você pode, fazendo essas listas, você começa a entender a sua essência. Você vai meio que mapeando a sua essência. E aí, quando você entende quem você é e mapeia a sua essência, você começa a entender como é que você pode, inclusive, se organizar. Ah, mas se a minha essência é ser bagunceira, então eu vou traçar estratégias para que eu consiga me organizar. Ah, se a minha essência já é ser planejada, então vai ficar muito mais fácil de me organizar no dia a dia. Aí o que vai me faltar, talvez, é estabelecer prioridades. O que eu posso priorizar no dia de hoje, para executar hoje, dentro da minha lista de tarefas? Isso é o que vai te guiar. E aí, se você percebe que tem tarefas que não tem a ver com sua essência, que não tem a ver com sua autenticidade, com quem você é, você de repente pode delegar ou excluir essas tarefas da sua lista. Porque muitas vezes, quando você tem clareza, inclusive, do que você tem para fazer, existem tarefas que não são suas. Alguém pediu para você fazer, alguém queria que você fizesse, um irmão seu, um pai, uma mãe pediu para você fazer, e às vezes você não dá conta daquilo. Então, entra também naquele aspecto de saber dizer não. Não, essa tarefa aqui não é pra mim, essa tarefa não cabe no que eu quero, essa tarefa não cabe na minha autenticidade. Mas isso não é sobre ser egoísta. Não é pra tudo também que você vai dizer não, né? Eu sei que tem coisas que muitas vezes dizemos não por alguma questão de impasse, porque naquele momento a gente realmente quer agradar uma pessoa e tá tudo bem, não tem problema nenhum em relação a isso. Mas o que você não pode deixar de fazer é se prejudicar para ajudar outras pessoas. Você não pode estar se anulando para caber no tempo e horário dos outros. Então, nesse quesito, é importante você entender todos os aspectos, e eu vou reforçar isso mais uma vez, para você entender quem você é, onde você quer chegar, o que você não quer, e daí, olha, eu vou te contar, viu? Isso vai te ajudar muito a ajustar a sua rota de desempenho de tarefas, do que você tem para fazer, porque você vai ter muito mais noção do que é seu e do que é do outro, né? Do que são atividades do outro e não são suas. Então, isso é uma maneira excelente de você começar a ampliar a sua produtividade, a ter mais certeza de direcionamento, clareza de como você pode traçar suas metas para chegar lá. Então, assim, o principal para você começar a construir essa marca pessoal, autêntica e produtiva, e aqui eu tô sendo bem enfática, tá? É marca pessoal, autêntica e produtiva. Janine, eu posso aplicar isso no meu negócio? Eu não quero aplicar em mim, quero aplicar no meu negócio. Você pode aplicar, mas talvez, eu não sei se o seu resultado vai ser igual, porque o método que eu desenvolvi, o método Y, ele foi aplicado para pessoas que queriam aplicar nelas mesmas. Pessoas que queriam aplicar em pessoas, nelas, não pessoas que queriam aplicar em empresa. Então, talvez o seu resultado possa não ser tão de sucesso como essas pessoas que seguiram o método Y e conseguiram se organizar melhor, conseguiram mudar a vida, conseguiram ter muito mais clareza de onde queriam chegar, conseguiram aprender a se organizar, tá bom? Então, vou deixar só esse adendo aqui para você, caso você esteja ouvindo esse episódio querendo aplicar no seu negócio. Claro que você vai ter muito insight. E, por outro lado, negócio é feito de pessoas, correto? Todo negócio é feito de pessoas. E muitas vezes, alguns negócios, inclusive, não andam porque as pessoas não sabem se organizar. Então, aí tudo bem, se você vai tentar aplicar de uma maneira para que as pessoas apliquem nelas, ou você quer aplicar nos seus colaboradores para ver se eles aumentam o desempenho, aí sim é possível sim que tenha vários casos de sucesso aí
dentro do seu empreendimento. Beleza? Bom, então continuando, uma forma de você aplicar uma estratégia, ou melhor, eu vou te contar uma estratégia que vai te ajudar justamente a aumentar essa sua produtividade na gestão da sua marca pessoal, tá? Então, assim, a gente começou a falar nos outros episódios, né, sobre listar o que você tem para fazer, listar as suas atividades do dia a dia, fazendo checklist, conseguir um planner. Importantíssimo você ter esse planner. Pode ser no seu celular, pode ser um caderno impresso, isso fica a seu critério, tá? Mas o mais relevante é você começar a organizar realmente por prioridade. Então, vamos supor que você tenha 10 tarefas, você coloca de 1 a 10 o número em cada uma, sendo que 1 é o menos importante e 10 é o mais importante. Uma vez que você tem essas numerações, você pode organizar por dia, executando como você vai atingir aquele resultado. Então, você pode organizar 10 tarefas em um dia só, como pode organizar na semana inteira. Isso fica a seu critério. Mas tem uma outra ferramenta muito interessante de se aplicar, que é onde você pega e divide essas tarefas em 4 espaços. Um espaço você vai colocar como se fossem 4 quadros. Um espaço, um quadro, você vai colocar urgente. Outro quadro você vai colocar não tão urgente, mas importante. Outro espaço é um espaço que não é nem urgente, nem importante. Então, é um espaço onde você exclui a tarefa. E outro espaço onde você pode delegar, ou seja, pedir para outra pessoa executar para você, tá? Então, recapitulando. Um espaço do que é urgente. Outro espaço do que não é urgente, mas é importante. Ou não tão urgente, mas importante. É urgente, mas importante também. Outro espaço de que não é urgente nem importante, ou seja, você pode excluir isso aí. E outro espaço daquilo que você pode passar para outras pessoas executarem. Como assim, Janile? Vamos supor que você tenha que divulgar seu negócio na internet, que é uma das estratégias, inclusive, que eu aplico junto com os mentorados, né? Eu assessoro eles para irem aplicando isso aos poucos. E tenha que produzir conteúdo, tá? Você vai ter um monte de tarefa para executar nesse aspecto. E talvez você não tenha o tempo adequado suficiente para essa produção de conteúdo. Ou às vezes você não tem nem habilidade, vamos supor, para editar um vídeo e você gravou vários vídeos. Gravar vídeo é ok, mas editar vídeo não é ok para você. Você tem 2 opções. Ou você vai aprender a editar vídeo, o que vai necessitar de mais tempo seu, correto? Ou você vai contratar alguém para editar seu vídeo. Essa função de contratar alguém para editar seu vídeo é justamente o delegar. É o que você pode passar para outra pessoa, sem você ter tanto estresse, sem você ter tanta autocobrança, ou seja, sem você se cobrar. Porque a ideia, inclusive, da gente começar a se organizar melhor é a gente reduzir a nossa autocobrança para que a gente libere espaço da nossa mente para que a gente... e eu para que a gente mesmo, para que a gente possa ter mais espaço para pensar em estratégias de elevar a nossa autoridade profissional, que é isso que vai fazer a gente construir uma marca pessoal autêntica. Então, nesse caso aí do exemplo da produção de conteúdo, você pode simplesmente contratar alguém para fazer as partes que você não sabe, que aí é interessante. Ou, se você não sabe como aplicar estratégias para, inclusive, crescer nas mídias sociais, talvez seja o momento de você contratar um consultor ou um mentor. Por quê? Porque se você for estudar sozinho para aprender todas as estratégias, isso vai demandar tempo, o que pode consumir mais tempo mesmo valioso que você poderia depositar em outras coisas. E às vezes você não tem esse tempo, que seria um tempo ou de depositar outras coisas para aprender, para elevar sua autoridade, como poderia ser um tempo valioso de estar com sua família, por exemplo. Então, às vezes, não vale a pena você perder um tempo de estar com sua família, e é melhor contratar um consultor, um mentor, que vai te ajudar nesse processo, fazendo o seu caminho ser mais fácil. Assim como o editor de vídeo poderia te ajudar também. Então, aqui só são exemplos para vocês entenderem. Mas essa organização por quadro do que é muito urgente, do que é importante, do que não é nem urgente nem importante e do que pode ser delegado é muito, muito, muito essencial, muito importante que você comece a fazer.
porque isso vai te dar mais clareza ainda de para onde está indo seu tempo. E foi um dos pontos que eu falei no episódio anterior. Para onde está indo seu tempo? Isso é muito valioso. Tempo é dinheiro, gente. Eu sei que é uma frase clichê, mas é dinheiro realmente. Não é só no sentido de quando a gente está insatisfeito com algo. Tempo é realmente dinheiro. Porque quanto mais tempo você tem para produzir coisas que vão elevar sua autoridade profissional, mais dinheiro você vai poder ganhar. Mais caro você pode ficar. Mais reconhecido você pode ser. E quanto mais reconhecido, no fim das contas, a gente tende a ganhar melhor. E aqui eu não tô falando só sobre riqueza, ficar rico, só dinheiro, ganância, ambição. Não é nesse aspecto. É realmente, muitas vezes a gente deposita a energia em algo que vai só tomar nosso tempo, mas não vai trazer um retorno efetivo para nossa vida. Nem para nossa vida profissional, nem para nossa vida pessoal. É nesse sentido que eu tô pedindo para que você faça essa reflexão. Refletir o quanto você vai colocar sua energia, seu tempo em algo que você pode de fato delegar ou excluir. Ou dizer assim, realmente essa tarefa não faz sentido de estar aqui. Tá bom? Eu quero agora que você faça esse exercício e depois me conte como foi para você fazer esse exercício. Pode mandar uma mensagem em uma das minhas mídias sociais, @JanillyRodrigues, e me dizer como foi fazer esse exercício. Vamos conversar sobre como foi? Estarei à disposição por mensagem pra gente conversar. Então te vejo no próximo episódio. Até mais!